Olá a todos, bem-vindo a mais um IF Dicas. E na dica de hoje eu vou mostrar para vocês como a gente realiza um tratamento de pele pelo Adobe Lightroom. E o grande segredo do tratamento de pele está em remover as imperfeições que a gente vai ter em um retrato e suavizar a pele, dependendo do nosso objetivo. Normalmente a gente suaviza a pele, mas quando é retrato de mulher, às vezes uma questão mais comercial, se for um retrato de homem, mas tem muitas fotos que a gente não precisa necessariamente suavizar a pele, apenas corrigir as imperfeições. Então vamos lá. Bom, abri aqui um retrato para vocês e na aba de revelação do Lightroom, a primeira coisa que a gente vai fazer é ir na ferramenta remoção de mancha, que é onde a gente vai corrigir as imperfeições da pele. E a primeira dica que eu dou é a gente sempre dar um zoom na imagem. Um zoom para a gente conseguir analisar todas as áreas dela. Então aqui eu dei um zoom apertando a tecla Z e segurando o espaço eu consigo analisar bem as imperfeições. Com o nosso Spot Removal a gente vai deixar no modo recuperar. Eu vou deixar a difusão aqui aproximadamente 20, 30% e a opacidade sempre no máximo, porque eu quero recuperar inteira essa imperfeição que tem na pele. O tamanho eu posso controlar por essa barra da direita ou eu posso controlar pelos cochetes do teclado. E quando eu clico em alguma imperfeição, o programa automaticamente localiza uma área e já faz a limpeza dessa área para mim. Essa foto é uma foto que não tem muitas imperfeições, então é só eu ir clicando e, se necessário, aumentar o tamanho da minha bolinha, clicando no cochetes. Então vou limpar algumas áreas dessa fotografia. Aqui alguns erros de maquiagem, algumas espinhas. E com a textura da pele a gente ainda não precisa se preocupar, porque isso a gente vai suavizar com uma outra ferramenta. E aqui ok. Já consegui remover bem algumas imperfeições mais marcantes da fotografia. E a segunda ferramenta que a gente vai utilizar é a ferramenta Pincel de Ajuste Seletivo, que também está na mesma barra. Aqui no lado direito, eu caminho aqui até o pincel de ajuste seletivo. Nesse pincel, eu vou utilizar duas opções. A primeira, eu vou diminuir o claridade, porque o claridade ele contrasta ou ele tira o contraste do meio tom. E para eu tirar a textura da pele, para eu suavizar a pele, eu posso simplesmente baixar o contraste do meio tom, que eu já vou estar suavizando a pele. E como eu optei pelo pincel de ajuste seletivo, eu vou só escolher a área da pele. Eu não vou alterar a claridade da minha foto por um todo, que isso seria um erro. Então vamos lá. Eu vou diminuir a claridade, aqui no caso eu vou chegar até menos 70. E eu vou aumentar um pouquinho a nitidez, para eu suavizar a pele, mas ele não ficar sem textura. Porque o que a gente não pode também é perder muita textura da pele. Então aqui no nitidez eu vou jogar uma nitidez leve, por exemplo 20 de nitidez. Isso depois a gente pode vir a alterar. A gente desce um pouquinho mais nosso mouse e a gente tem a opção de pincel. Aqui no caso a gente vai usar só um pincel, então a gente pode deixar na opção A. O tamanho a gente pode controlar por aqui, ou assim como na ferramenta remoção de mancha, a gente pode alterar com o cochete do teclado. Aqui em difusão, eu vou deixar uma difusão nem tão baixa, nem tão alta. Eu vou deixar em 50%, para eu não deixar a pele muito marcada e também não deixar as bordas tão esfumaçadas, a fim de suavizar a pele inteira. Então a gente não vai usar nem um pincel muito macio, nem um pincel muito duro. A princípio a gente vai usar um pincel intermediário. E aqui no fluxo e densidade, a gente deixa em 100%.
Bom, vamos lá. A princípio, duas dicas. A primeira dica é, assim como remover imperfeições, eu vou dar um zoom na minha imagem, a fim de ver bem a área que eu vou estar fazendo a correção. E a segunda dica é abrir a barra de ferramenta, que é só apertar a tecla T. E aqui embaixo, quando eu abrir a minha barra de ferramenta, eu vou escolher essa opção de mostrar sobreposição de máscara selecionada. E com essa opção, quando eu passar o meu pincel sobre a foto, eu vou estar vendo uma máscara de onde eu passei, o que vai facilitar a minha visualização na hora de realizar esse tratamento. Porque eu vou ter mais certeza de onde eu passei o pincel e de onde eu não passei. E a primeira dica que eu dou, quando a gente for começar a utilizar o pincel, é, se a gente cometeu algum erro, passou em alguma área que não seja a pele, passou, por exemplo, na sobrancelha ou na boca, a gente vai fazer essa correção depois. A gente vai seguir o nosso tratamento mesmo com alguns erros, e depois de passar o pincel pela pele inteira, a gente vai corrigir as áreas erradas. Então vamos lá, gente. Eu vou estar passando o meu pincel. Aqui eu deixei uma opção, que é essa opção de máscara automática. Então muitas vezes se eu passar em alguma área errada, ele já vai teoricamente corrigir. O que a gente tem que tomar cuidado quando eu passar numa área de pele com muita textura, que aí a gente tem que passar novamente o pincel. Mas como ele está no máscara automática, onde esse mais do pincel está sendo aplicado, é o tom que ele está pegando da minha área. Então aqui, ó, vocês podem ver que eu estou passando só na pele, né? E se eu chegar em alguma outra área, o computador vai tentar de tudo para não pegar. E aqui a gente pode sempre completar a nossa pele. Lembrando que a gente pode alterar o tamanho do pincel quando a gente precisar, pelo cochete. E ó, aqui, por exemplo, a testa já foi. Então, feito isso, depois que eu terminei de selecionar o rosto inteiro, eu vou corrigir as áreas que eu errei. Então, aqui no meu caso, abaixo do pescoço dela, eu cometi um erro. Então, para eu não perder o meu processo de trabalho, o meu fluxo, a gente deixa para depois, o que acaba sendo até o acabamento vai ser melhor. Então, aqui no pincel, eu venho em apagar. Como eu estou aqui no apagar, ó, eu seleciono essa área que eu cometi esse erro. E eu vou voltar ao normal. Ó. Então, ó, que interessante. Se eu tivesse, por exemplo, passado um pouco no olho ou na sobrancelha, seria fácil. É só eu vir com apagar e realizar as correções. E aí, feito isso, a gente já tem o nosso tratamento, a gente já tem a nossa suavização de pele. É só eu tirar a máscara e a gente vai comparar essa fotografia com a fotografia anterior. Aqui a gente consegue ver
Uma diferença muito grande da suavização de pele. Caso a gente ache que esse tratamento ficou muito pesado, que a pele perdeu muito a textura, ou de repente ficou muito leve, eu quero deixar mais suave, é muito simples. Como eu já criei essa máscara, eu posso alterar ela facilmente. Então vamos lá. Eu vou vir aqui na minha foto, eu vou selecionar onde eu fiz essa marcação da pele, essa máscara, ele ficou com esse pino. E quando ele está com essa bolinha preta dentro, é que ele tá selecionado. Caso ele esteja em aberto, se ele ficar todo branco, sem a bolinha preta, é porque ele não está selecionado. Então o certo é clicar nele, assim ele está selecionado. Aqui no meu pincel de ajuste seletivo eu estou em editar, e aqui se eu alterar essas opções, eu vou estar alterando a pele dela. Então aqui, se eu achei muito pesado, eu posso voltar. Aqui, por exemplo, eu vou voltar para 50. E a nitidez, por exemplo, eu posso vir para 10. E aí eu já tenho um outro tratamento de pele, um pouco mais suave do que o tratamento anterior. Muito simples, né, gente? Então, legal, vou ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Se gostaram, pode dar like, podem compartilhar essa dica e até a próxima dica.